nossa vida, não é verdade? Todos têm experimentado situações pessoais onde a gente consegue melhorar o nosso dia a dia, e na empresa não é diferente. A gente tem sempre que buscar uma iniciativa que nos permita otimizar, né? Então, é sobre esse tema que a gente vai falar. A gente tem uma experiência muito forte com gestão de nuvem. Temos um orgulho muito grande de estarmos com vocês e ter o endosso dos nossos convidados, e para a gente falar sobre como que a gente leva uma gestão eficiente no sentido de sustentar e ainda escalar a nossa estratégia de nuvem, tá? Então, vamos lá. Por enquanto, nesse momento, pessoal, aliás, eu vou desabilitar a minha câmera e vou permitir que os nossos convidados permaneçam aí com as câmeras ligadas, e acho que dessa forma a gente vai ter um resultado melhor, tá bom? Só mais um instante aqui. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Landeiro. Só lembrando o último detalhe. Bom dia. Todo mundo que entrar, somente os nossos convidados, Manuel Landeiro, Ricardo Matos e Silvia Bassi, permaneçam com as suas câmeras habilitadas, e os demais, por gentileza, com os microfones desativados, para que a gente possa ter uma bela experiência daqui em diante. A gente, naturalmente, vai dar as boas-vindas para vocês, vamos falar um pouco sobre os nossos convidados, vamos falar um pouco sobre a SGA e sobre perspectivas e ações que a gente tem em relação à otimização de investimentos, tá? E aí, para isso, a gente vai ter uma abordagem relacionada ao mercado, também ter uma perspectiva dos nossos clientes, o que eles conseguem realizar dentro desse contexto, e, naturalmente, a SGA. Então, obrigado às marcas, às grandes empresas que a gente tem para esse webinar, que foram convidados: Afia, Patrus, Anglo-América, SGA, Microsoft e The Shift. Um detalhe importante que eu queria compartilhar com vocês, e prezando pela máxima transparência, é a ausência do nosso querido Luciano Lobão. Ele teve um problema de saúde familiar, né, um problema de saúde, bastante importante, bastante grave. A gente ficou muito triste que ele não vai conseguir ter essa participação. É um caso que a gente tem, um caso internacional, bastante interessante, mas não nos faltarão oportunidades para compartilhar com vocês o que nós conseguimos construir ao longo dos últimos meses dentro do tema de otimização de investimentos. Então, prezando por essa transparência, eu faço esse destaque, tá? Dando sequência aqui, eu queria falar um pouco sobre os nossos convidados. A Silvia Bassi foi uma querida. Oi, Silvia, tudo bem? Alguém tinha deixado meu microfone mudo. Bom dia, pessoal, tudo bem aí? É um prazer estar aqui. Que bom, Silvia. A Silvia, eu tenho um carinho imenso por ela, e já vem de muito tempo, porque ela produz conteúdos muito interessantes no mercado relacionados à tecnologia da informação. Tive a oportunidade de participar com ela em alguns eventos, e sempre uma mensagem muito rica, e os textos são impagáveis, eu diria. Adoro fazer leituras do que ela produz. Então, obrigado, Silvia, mais uma vez pela tua presença. É uma honra muito grande tê-la conosco. Eu que agradeço, obrigado. Ricardo Matos, experientíssimo, foi do meu tempo de TOTUS também. Tudo bom, Ricardo? Bom dia, tudo bem, pessoal? Joia! O Ricardo, como eu acabei falando para vocês, ele tem uma experiência em comum comigo, uma longa carreira na TOTUS, uma carreira brilhante na área de tecnologia. Então, a gente tem essa possibilidade
de nos encontrarmos dentro desse momento, né, dentro do projeto que estamos, ou da parceria que estamos edificando e emancipando, eu posso dizer, junto à AFIA, que é o maior grupo de educação médica do Brasil. Então, tem sido uma experiência muito rica desenvolver projetos com o Ricardo e com o time da AFIA, tá? Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Muito bem. Na sequência, naturalmente, a gente teria a palavra do Luciano Lobão, um grupo importantíssimo, com uma atuação internacional, e, como eu disse, a gente vai ter uma segunda oportunidade aí para compartilhar os materiais que a gente produzir a partir da experiência com ele. A gente tem uma entrega e uma parceria muito forte, focada na otimização de investimentos em nuvem. Ele já tinha um consumo interessante em nuvem, e a gente ajudou bastante, vem ajudando bastante em como levar eficiência para esse contexto. Na sequência, eu queria dar um olá para o nosso querido Manuel Landeiro. Manuel Landeiro, tudo bem? Tudo, Júlio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com esse já, com você e com todos aí para a gente trocar umas ideias sobre essa parte importante dos investimentos em nuvem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, Landeiro. É um grande prazer, de verdade, tê-lo conosco. Você sabe que a SGA ela vem construindo contigo uma grande história de transformação digital. A gente vem experimentando desde o começo, né, desde a primeira ideia de como consumir nuvem, né, e desde então a gente vem trilhando um caminho muito interessante de usar 100% da tua estrutura em nuvem e avançar para recursos mais avançados. E é sobre esse tema que a gente vai falar um pouco adiante aí. Perfeito? Claro, sim, Júlio. Beleza. Vamos lá. Maravilha, obrigado. Samuel Massini. Bom dia, Júlio. Tudo bem? Bom dia, meu caro. Samuel Massini também é outra figura pela qual eu tenho extremo respeito, extrema admiração. Nos conhecemos de longa data. Ele atua hoje junto à Microsoft, ou dentro da Microsoft, junto aos parceiros. Então, na camada de estratégia dos parceiros, ele é responsável, vem cuidando muito bem do parceiro SGA. A gente tem conseguido resultados excelentes nos últimos anos. E é um prazer, de verdade, viu, Samuel Massini, pela tua participação. Prazer é meu, Júlio. Obrigado pelo convite. Maravilha, pessoal. Aqui eu vou aproveitar, eu sou o Júlio Figueiredo, sou Key Account Manager da SGA, já estou na área de tecnologia, já tem 13 anos, na área de comunicação também, passei por essa área, e vou falar para vocês sobre a SGA, vou fazer a mediação naturalmente, do nosso evento e também falar no finalzinho sobre, na parte que a gente vai falar sobre perspectivas e ações, a gente vai falar sobre a plataforma Trusted Cloud Advisor, que é a nossa plataforma focada nesse tema de otimização de investimentos em nuvem, tá? Então, na sequência aqui, eu vou falar um pouco sobre a SGA, até para vocês terem um pouco de contexto. Não vou me alongar muito, porque as estrelas deste encontro são, naturalmente, Manuel Landeiro, Silvia Bassi, Samuel Massini e Ricardo Matos. Vamos lá, pessoal. A SGA ela tem uma abrangência muito interessante, que ela consegue estar em operações globais, né? Então, a gente consegue não só estar dentro do mercado nacional, atuando com nossos clientes em suas jornadas de transformação digital em diversos níveis, mas a gente consegue estender esse braço para diversas outras operações em escala global, tá? Então, a gente tem um hall de clientes bastante interessante, com empresas importantes que estão nos prestigiando dentro dessa audiência.
de hoje, né? E é o caso aí de Patrus, de Anglo, a própria Anglo América que eu quero citar, a Afia e demais empresas que a gente tem muito orgulho de participar. São diversos tipos de mercado, a gente foca muito mesmo, no empoderamento dessas organizações, no empoderamento dos profissionais que atuam, para que eles transformem a TI em catalisador de inovação. Esse assim, é um propósito máximo que a gente tem, e a gente tem experimentado bons casos, tá, nesse sentido. A gente tem, dentro dessa atuação, né, que eu comentei com vocês, dentro dessa abrangência, 3 pilares principais de atuação, tá, pessoal? Então, data center em nuvem um data center, é o pilar principal, com maior carga de trabalho, onde a gente tem experimentado casos incríveis de jornada de transformação digital, tem feito isso com uma expertise muito forte. Nossos convidados não nos deixam faltar detalhes desse empenho e dessa qualidade, né, que é entregue dentro desse trabalho. Outro pilar fundamental também é de Data Science e Inteligência Artificial, que ele, juntamente com aplicações inteligentes, né, que é a nossa camada de modernização de aplicações em nuvem, ele representa aquilo que a gente prima com os nossos clientes, que é de sempre elevar a experiência desse cliente em nuvem. Então, esses são os 3 pilares fundamentais da nossa atuação. E aí, pessoal, a última tela, antes de passar a mensagem, a palavra para os nossos convidados, é o que a gente entende como base da eficiência, tá? Por que a gente está trazendo conteúdo de otimização de investimento em nuvem? Por que a SGA é boa nisso, né? Por que a SGA tem relevância dentro do mercado para falar sobre otimização de investimento em nuvem? Eu acredito muito fortemente, e é uma opinião fundada junto das experiências junto ao nosso cliente, que é a forma como a gente enxerga o processo de jornada de transformação digital. A gente tem um cuidado, um zelo muito forte em fazer um processo muito bem estruturado de jornada de transformação, que vai nos trazendo uma leitura de como devemos evoluir com cada um dos nossos clientes. Então, desde o aspecto da avaliação do ambiente do cliente, o planejamento de qual que vai ser o roadmap de projeto desse cliente, a migração e a operação desse cliente, e na sequência, o pilar que a gente está dando ênfase dentro desse contexto, né, que estamos aqui hoje, que é o de otimização, que é a gente ter um ciclo contínuo de otimização de investimento, de performance, de compliance, de segurança e das melhores práticas. Então, esses pontos aqui, desde avaliação, planejamento de roadmap, migração e operação, a otimização com ciclo contínuo, ela nos permite olhar sempre para o nosso cliente e oferecer sempre aquele olhar, aquele despertar para usar o que há de melhor em nuvem. E aí entra uma camada última aí, que é uma camada de inovação, que é distrair todo o potencial de transformação do negócio através de nuvem. Desculpem. Então, pessoal, acho que a base dessa eficiência é isso, a gente ter um olhar muito refinado e estarmos preparados para aquele cliente, tanto para aquele cliente que está iniciando a sua jornada de transformação, e a gente está sempre calçado dentro do mote ou do pilar de sempre levar a otimização, ou seja, aquele cliente que já consome nuvem, ele já tem sua experiência e que ele precisa de uma camada de inteligência para estabelecer um ciclo contínuo de otimização. Então, as bases fundamentais para o nosso tema de hoje são essas. Eu queria passar agora, né, para nossas perspectivas e ações sobre o tema. E para isso, eu convido a Silvia Bassi. Muito legal a gente ter essa oportunidade de ter uma leitura ampla dela de mercado, que ela faz tão bem,
a gente buscou também o aspecto de isonomia da fala dela, para que a gente converse sobre as estratégias de transformação digital com base nessas perspectivas. E ela tem um arcabouço teórico muito legal e pode nos ilustrar com números do universo da transformação digital. Silvia, eu vou deixar a palavra contigo a partir de agora. Obrigado novamente. Tá ótimo. Obrigada a você, Júlio. Obrigada a todo mundo. Obrigada pela companhia aí. Quem mais vai falar comigo? Estou muito feliz de estar junto com várias pessoas que eu conheço há um tempo. Eu vou fazer o que o Júlio sugeriu e vou desligar o vídeo, porque essas coisas de família são complicadas. Minha mãe acabou de sair de uma cirurgia, eu estava aqui olhando para o celular e fiquei sabendo que a cirurgia foi tudo bem, ela estava fazendo uma cirurgia nesse momento. E eu tive que correr para o interior. Então, eu estou numa Wi-Fi de interior que não é a mesma que eu uso no meu dia a dia. Então, eu vou desconectar aqui e vou continuar falando com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao Júlio e falar que ele exagera demais na informação sobre... Eu adoro a The Shift, eu recomendo que vocês assinem. Quem não assina, www.theshift.info. A The Shift não é uma obra minha só, é minha e da Cristina De Luca, que é minha parceira de cobertura de tecnologia já há 15 anos. Então, a gente idealizou a The Shift exatamente para falar sobre disrupção, porque, do nosso ponto de vista, a disrupção era a única constante do século XXI, e está aí o coronavírus para provar que isso é verdade. Não é uma prova que a gente gostaria de ter, obviamente, a gente preferia que continuar argumentando sem precisar ter um vírus, né, e uma pandemia. Alô? Júlio, você consegue me ouvir? Agora voltou, Silvia. Deu um glitch. Mas acho que não perdemos... Parei aonde? Vivemos no meio de uma pandemia e de uma disrupção constante, é isso? Isso. Tá bom, perfeito. então vamos embora, vamos lá. Beleza. Não sei Silvia, o que aconteceu. a sua brecha, se, pessoal, também acontecer a mesma coisa comigo, eu queria anunciar que o Rodrigo Hernandes, nosso CCO, ele está na minha retaguarda, então se eu tiver algum problema, ele logo vai entrar com a sua palavra e vai dar continuidade, mas eu espero que não aconteça. Silvia, pode dar continuidade, por favor. Vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. O que acontece? Bom, a gente está entrando numa pandemia no meio de um momento. No começo do ano, final do ano passado, a gente tinha sinalizado que 2020 era o primeiro ano da década talvez mais importante. Tem uma polêmica sobre quando começa a década, mas eu nem vou entrar nessa discussão. Mas depois a gente passa os links, a gente chegou a escrever sobre isso. 2020 seria o primeiro ano de uma década, de uma sequência de anos que seriam absolutamente fundamentais. Tudo que se fizesse nesse ano, e especialmente nessa década, impactaria o resto da vida na humanidade, e essa é a nossa tese, porque tudo se acelera. A gente está num momento em que a inteligência artificial está se acelerando profundamente, o poder computacional está disponível a doses e a patamares nunca antes experimentados, a preços nunca antes experimentados, o custo do processamento cai, e na medida que o custo do processamento cai, a quantidade de dados disponíveis hoje é gigantesca, a ponto de poder alimentar sistemas analíticos e sistemas de IA que a gente nunca pensou ter. Então, mas a IA vem com um preço, ela precisa que se preocupe com privacidade, ela precisa que se preocupe com o bias que vem dentro dos algoritmos, as pessoas precisam ser educadas de que o algoritmo ele é criado por um ser humano e, portanto, ele pode conter vieses, e esses vieses podem ser determinantes para isolar populações, grupos específicos de pessoas, cercear liberdades e direitos civis. Então, a gente precisa, como mundo, e esse é um apelo que a World Economic Forum fez no começo do ano para essa mudança
clara, esse é um dos aspectos que vem sendo batido muito dessa mudança. E aí, de repente, a gente cai no coronavírus e tudo isso se acelera. Então, o que a gente imaginou que fosse 2000 a década, ele passou, na nossa opinião, se concentra agora em 2, 3, 4 anos de aceleração. Como que a gente está olhando isso tudo? Bom, primeiro, o tema nuvem, né? O que aconteceu? A gente ainda não tem uso pleno de nuvem, o que é, na nossa opinião, da The Shift, um pecado capital gigante, porque nuvem já não é mais inovação, nuvem é obrigação, né? Nenhuma empresa que está se entendendo no universo em que o consumidor é altamente conectado, é hiperconectado, e ela sabe que ela precisa estar num ambiente omnichannel, pode admitir que não esteja presente na nuvem, né? Nem estou entrando no mérito da otimização dos investimentos, nem estou entrando no mérito da redução de custos, da mudança da estrutura da TI, que passa a ser muito mais focada na estratégia e muito menos na questão técnica, porque a questão técnica ela é só um enabler para mudança estratégica, mas eu estou chegando na questão de que você precisa estar na nuvem, ou você não está falando com o seu consumidor e não está habilitando o negócio para se digitalizar e ser entregue de outras formas. E quando a gente chega no meio da pandemia, duas coisas acontecem. O consumidor não está mais comprando analogicamente, e os funcionários de todas as empresas do mundo também não podem estar presentes analogicamente, e aí a gente entra num caos, né? E as empresas que acharam que o plano B era ter o servidor on-premises descobrem que elas não podem mandar a equipe para o servidor on-premises para gerenciar, e que saem correndo buscar as suas estruturas de nuvem que já deviam ter sido organizadas há muito tempo. Então, a gente está olhando para um cenário muito dinâmico e, ao mesmo tempo, muito estressante. Para quem cuida de TI, recentemente, a Amy Webb, semana passada, a Amy Webb, que é aquela futurologista, a gente fala muito dela na The Shift, ela tem uns cenários de, quem não conhece, eu sugiro que veja, que baixe o relatório dela, porque o relatório dela, essa altura do campeonato, está acelerando também 10 vezes. Mas a Amy Webb, semana passada, apareceu no LinkedIn com um cartaz dizendo thanks para o pessoal de TI. De fato, você tem toda a população de profissionais de serviços essenciais, a população dos profissionais de saúde, mas tem um outro lado que as pessoas não estão lembrando, que tem gente de TI mantendo a luz acesa e mantendo todos os sistemas funcionando. Mas o que acontece? A gente está no momento em que precisa acelerar isso tudo. O consumidor foi para dentro de casa e os hábitos do consumidor estão mudando muito rápido. Então, por exemplo, a gente deu recentemente um estudo sobre os impactos pós-coronavírus na área que se chama de digital commerce, que a área de digital commerce não abrange só e-commerce, mas abrange, por exemplo, remessas de dinheiro feitas digitalmente, abrange toda a estrutura de compras, e ficou muito claro duas coisas. O consumidor hoje está buscando poder comprar usando tecnologias de baixo contato, né, o chamado low touch. Então, ele vai comprar online e ele vai comprar, se ele tiver que ir até na mercearia, ele não quer encostar a mão em nada, então você tem uma mudança importante aí. Do lado das empresas, a corrida para ter um pedacinho de espaço de e-commerce para continuar oferecendo serviços. E, de novo, a gente está falando de nuvem, né? Do lado de trabalho, a corrida para levar praticamente 100% dos funcionários em ambiente remoto abriu vários flancos e estressou as estruturas de nuvem, a gente sabe disso, né? Os relatórios mostram que Microsoft, AWS, Google, IBM, Alibaba, seja quem for desse universo de cloud, teve que trabalhar triplamente e, ao mesmo tempo, teve que virar a própria estrutura, porque, por mais tecnológica que as empresas sejam, elas tiveram que levar os seus funcionários a trabalhar dentro de casa e, portanto, tiveram que também oferecer o trabalho remoto intenso, né, e constante, a níveis que nunca tinham sido experimentados. Então, a gente está olhando para um cenário em que
o uso da nuvem, ele é absolutamente fundamental. Mas eu queria chegar um pouquinho acima, eu não quero tomar muito tempo, porque senão vai invadir o espaço, mas é assim, vamos falar, uso de nuvem. Então, saiu um relatório agora, uma revisão dos números do IDC de gastos com TI no mundo. Então, a estimativa é que caiu de 5,1% de crescimento em gastos com tecnologia esse ano, caiu para 2,7%, mas não caiu de forma inteira. Na verdade, as duas áreas que vão ter crescimento positivo focadas para esse ano, uma é gasto com infraestrutura, cá estamos nós discutindo nuvem, né? A expectativa é de crescimento de 5,3%, investimentos em software, que deve crescer 1,7%. Então, nós estamos falando de novo, como dizia o Marc Andreessen, que o software engoliu o mundo e vai continuar engolindo, e que a infraestrutura de nuvem vai ser fundamental. Então, eu vejo claramente que essas duas coisas se juntam. E aí você tem essas duas coisas, elas são obrigatoriamente juntas para habilitar, na verdade, o grande problema que, assim, projetos de transformação digital estão tendo que ser feitos a toques de caixa. Então, para quem hoje lida com tecnologia, as equipes de TI hoje estão respondendo a uma demanda gigantesca vinda da parte de marketing, vinda da parte de negócios, que é como é que eu viro o digital de uma hora para outra, né? Então, a gente está falando aí de um caminho e que envolve não só jogar tudo que é possível jogar para a nuvem, mas também trazer soluções para as áreas de negócio e para as áreas de marketing que atendam a necessidade do consumidor e que, principalmente, consigam achar um caminho para transformar digitalmente os negócios. E aí é o que a gente chama de, né, como é que você pivota no meio de uma crise uma empresa que é uma incumbente, é uma empresa tradicional. Então, os desafios são muito grandes. Acabou de sair, eu vou sugerir a vocês, depois eu mando o link, saiu um relatório muito bom, chamado Cloud for Business, da Raconter, que tem uma análise bem bacana sobre quais são as mudanças, tem um apontamento que indica que qual que é a nova infraestrutura de cloud. A gente está realmente falando de uma estrutura de cloud híbrida, que é provavelmente a mais conveniente e a mais interessante para as empresas de uma forma geral. E esse relatório é pós-Covid, então eu sugiro que vocês olhem, que é bem bacana. Enfim, Júlio, eu não vou me estender muito mais, acho que eu dei mais ou menos o cenário que eu gostaria de abordar e estou disponível agora para participar do debate e responder perguntas, que eu acho que é o lado mais divertido aí. Legal, Silvia, obrigado demais. Como eu disse, né, que eu posso te elogiar, aí você vem me dar um baile desse aqui, como é que eu não te elogio? Obrigada. Silvia, obrigado pela sua fala, acho que foram pontos importantíssimos. E antes de passar a palavra para o nosso querido Ricardo, eu queria só fazer um comentário, né? Dentro dessa avalanche de iniciativas que a gente está tendo para a adoção de nuvem, o tanto que está sendo importante a gente ter um olhar atento para as ações que foram feitas a toque de caixa, que elas tenham uma atenção muito forte em como gerenciar esse ambiente. Porque, assim, em algumas situações, e eu tenho vivenciado isso, nós, estou dando um relato de situações que estão acontecendo no dia a dia, de colocar a coisa para funcionar e depois a conta chega. Depois a conta ela vai vir pesada, e é preciso ter uma atenção muito forte. Então, só endossa essa importância do nosso tema aqui de hoje. Inclusive, o Gartner está com um evento com um tema muito semelhante aí nos próximos dias, salvo engano, dia 15, depois a gente acha o link aí e manda para vocês. Silvia, me faça a gentileza, me passe esses links na sequência que o nosso time de marketing vai fazer essa divulgação. Mas vamos lá, Silvia, obrigado. Brilhante, como sempre. Ricardo Matos, prazer falar contigo, meu caro. Vamos lá, né? Falar depois da Silvia é um grande desafio aí, né? Não tem não. Espero não chatear o pessoal aqui. Novamente, um bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Gostaria muito de agradecer a atenção e o tempo de vocês.
né, estarem participando desse nosso webinar, e também ao pessoal da SGA aí pelo convite, pela iniciativa, né, muito válida para esse momento que eu acho que a gente está vivendo e para qualquer outro momento, tá? Conforme já apresentado e comentado aí pelo Júlio, né, eu sou hoje CIO da AF Educacional. Hoje é o maior grupo, né, de faculdades de medicina do Brasil aí, né, a gente tem unidades em 5 estados e 18 cidades, né, cursos de graduação e pós-graduação. É uma empresa que ela carrega hoje, né, dentro dos próprios valores dela, né, tecnologia aliada à educação, né, e saúde. E nesse momento que a gente vive, realmente a gente está falando muito de uma crise de saúde. Então a AFIA hoje tem grandes iniciativas aí, não sei se algum de vocês acompanhou no mercado aí, mas a gente até abriu a nossa plataforma, tá, para outras instituições, justamente para poder ajudar nesse momento aí. E sem contar que a gente também está trabalhando forte, né, com atendimento médico nas regiões onde a gente tem, né, faculdades e tudo mais. Eu estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que, né, estou vendo que tem muita gente interessada aqui, e sem falar em investimento, sem falar em, né, eficiência, eu queria falar um pouquinho sobre migração inteligente para a nuvem. Eu acho que, né, a gente, né, muita gente, inclusive agora, como a Silvia comentou aí, né, tá indo para a nuvem meio no tapa, né, meio na necessidade de última hora que essa pandemia criou, mas a migração inteligente faz parte aí para a gente conseguir, né, garantir vários outros fatores que eu queria passar um pouquinho para vocês. Eu trabalho nessa área de cloud, né, até quando ninguém falava em cloud, eu fui responsável até, o Silvio falou aí, né, dentro da TOTS, eu fui responsável pela operação de cloud da TOTS durante alguns anos em São Paulo. Então, eu estou nesse mercado, não vou falar quanto tempo no mercado de TI, mas no mercado de cloud já há alguns anos. Meu objetivo aqui é passar para vocês, a partir dessa minha experiência e conhecimento, né, como é que as áreas de TI hoje das empresas, né, podem atuar dentro de todo esse cenário de mudança e inovações disruptivas, né? E para a gente tem que sempre pensar em otimizar recursos e investimentos de tecnologia de uma forma inteligente e flexível. Acredito que todos que estejam aqui assistindo, a grande maioria seja da área de TI, e um desafio constante para nós da área de TI sempre foi fazer mais com menos. Né? Todo mundo escuta, né, cozinhar no próprio caldo e fazer mais com menos. Né? Isso não mudou, e agora, então, né, a gente está sendo obrigado a entregar inovação e apoiar as companhias no processo delas de transformação digital, cada vez mais investindo corretamente, né, o capital da companhia. Falando um pouquinho, a Silvia falou bem da transformação digital. A transformação digital, na minha visão nas empresas, ela é muito mais uma mudança cultural, né, do que propriamente tecnologia. Então, um erro comum é achar que a tecnologia vai ser o carro-chefe, né, da transformação digital, né, a área de tecnologia quem vai puxar. Tecnologia é meio, né, e não fim da transformação digital. A mudança para um mindset aí de digital das empresas, né, das companhias, né, a área de negócio próximo da área, né, de tecnologia para transformar digitalmente a empresa é muito mais importante do que em si a tecnologia. E aí, até pegando um gancho no que a Silvia falou, a gente está vendo aí que algumas empresas se viram, né, da noite para o dia obrigadas a pensar em transformação digital, né? Né, mudou o status quo completo aí, e as empresas estão tendo que se adaptar aí. Mas, de toda forma, a aplicação correta, na minha visão, dos recursos de tecnologia vai ser sempre indispensável, né, para a gente poder evoluir na digitalização das empresas. É muito melhor, né? E como é que a gente pode, né, usar a tecnologia para isso? A gente, quando tem um ferramental, né, a gente hoje, e aí eu vou falar um pouquinho, né, das grandes plataformas de nuvem, né, no caso aqui a gente está até, o projeto nosso é no Azure, tá? Quando a gente tem, né, um vasto conjunto de ferramentas, e principalmente ferramentas e aceleradores, né, que nos permitem evoluir nessa jornada de transformação, isso é um grande apoio hoje. A gente pode, né, hoje a gente conta com poder de fogo aí, né, de soluções completas de nuvem, né, que podem ajudar a gente, como área de tecnologia, né, dentro de todo esse projeto.
É a hora que a gente olha hoje para, se você for pensar aqui dentro do Azure, a gente olha dentro lá do portfólio hoje de ferramentas que tem lá, a gente tem de tudo, né? Desde infraestrutura básica, né? Até níveis de aplicação e banco de dados como plataforma e outros mais. Eu assumi, né, recentemente como CIO da AFIA, tem aproximadamente 60 dias, até como é que eu falo, num momento inusitado. Eu basicamente entrei na companhia entrando em quarentena, e isso foi muito engraçado, porque tem gente do meu time que até hoje eu só conheço pela tela do Teams, que é a ferramenta que hoje a gente está usando, né, quase que 100% para as comunicações, e isso foi um grande desafio, né, que a gente teve de uma hora para outra, não só uma mudança quase que 100% para o home office, mas para um trabalho totalmente descentralizado. E isso foi um desafio tanto para as áreas de negócio das empresas, quanto para a área de TI, né? Então a gente teve que fazer uma virada, né? Apesar de a gente já ter muita coisa de ensino à distância e tudo mais, mas a gente teve que fazer uma virada, basicamente toda da parte administrativa da empresa para um projeto remoto. E chegando na AFIA também me surpreendeu um projeto de migração para a nuvem, está em andamento. É um projeto aí que foi estruturado e conduzido pelo time de tecnologia da AFIA e apoiado com a expertise da SGA. Me deparei com um projeto muito bem desenhado aí a 4 mãos, né, com um foco muito grande em otimização de recursos e redução de custos. Além, claro, de aumento de segurança e disponibilidade, que a gente sabe que, né, quando a gente pensa numa estrutura de nuvem robusta, como a que a Microsoft hoje apresenta, a gente tem, né, como garantir isso para a companhia. Nesse projeto a gente está usando vários recursos, eu não vou me ater aqui a detalhes técnicos, né, mas a gente está usando a parte toda de balanceamento de carga, conjuntos de escala de máquinas virtuais, os chamados scale sets, virtualização de desktops, além de serviços de aplicação e bancos de dados como plataforma. Isso tudo dentro de uma estrutura, né, que todos aqui, né, já conhecem, que é aprovada em escalabilidade e disponibilidade. Como eu disse, né, e volto a afirmar aqui, com todo esse ferramental, né, e vários recursos disponíveis para implementação, isso permite, né, que as empresas realizem um projeto desse porte em um tempo curto e com muita segurança. E eu acho que esse é o grande diferencial, novamente pegando um gancho no que a Silva falou aí, né, essas grandes plataformas de nuvem hoje permitem, né, que as empresas, inclusive empresas que estão nascendo agora, né, consigam, né, avançar com tecnologia que até pouco tempo era impensada, né? Se você fosse investir num data center, alguma coisa dessa forma, né, você nem começava, né, o seu negócio. Na minha visão e experiência aí, né, a utilização inteligente de cloud é uma opção para empresas de qualquer porte, tá? Desde as pequenas que estão nascendo agora, as médias, as grandes, né? E isso, se você for usar, né, uma nuvem como única plataforma de computação, vou falar um pouquinho a respeito até do que foi citado aqui, né, de um modelo híbrido, né, com o que a gente chama hoje de multi-cloud, né, cloud pública com cloud privada, esse conjunto aí. Então, hoje, assim, né, o arsenal, o ferramental que a gente tem, né, é muito grande. Eu queria só destacar aqui, até como uma pessoa que já viveu muito essa experiência, tanto em empresas, né, levando para a nuvem, quanto também sendo um fornecedor de nuvem, e quando a gente pensa no processo de migração para a nuvem, se você tiver, né, para todos aqueles que estão pensando em ir, eu gostaria de deixar esse destaque aqui, que se você pensa em ir para a nuvem, né, com uma replicação de todos os recursos que você tem no seu atual data center, on-premises, né, aí eu estou falando já para empresas grandes, bem estruturadas, né, isso daí, se você levar sem usar os recursos que hoje a nuvem possibilita, você pode transformar o seu projeto, você pode verificar que ele é inviável financeiramente. Né? Para desenhar um projeto desses, a gente tem que pensar realmente na flexibilidade, né, que a nuvem hoje oferece para a gente, né, por exemplo, falando do Azure aqui, né, que são as cargas variáveis, a flexibilidade de escalabilidade, né, é você usar o que é preciso quando é preciso. Para isso, então, eu gostaria de destacar, né, que a gente, como responsáveis de TI, a gente tem que, além de buscar as melhores plataformas, né, trazer para as empresas o que tem de melhor em computação em nuvem, através de projetos bem desenhados.
né, é muito importante que todos vocês conheçam bem os recursos que as nuvens, né, que a gente pode ter aí na utilização de cloud, né, e para que o projeto de migração, né, que você vai executar, que você esteja desenhando, né, possa trazer todos os benefícios da eficiência tecnológica e financeira. É o que eu estou tentando aqui passar para vocês, que eu chamo de migração inteligente. Não, né, não uma migração ZIS ou uma migração, né, sem muito planejamento. Nesse ponto, é interessante sempre contar com um bom parceiro, né, pode ser o grande diferencial nesse projeto aí. Eu, né, tive uma grata surpresa aí com a SGA, apesar do Júlio ser até meio contemporâneo meu na TOTS, eu vim a conhecê-lo realmente 100% agora aqui no projeto, né, que a gente está desenvolvendo aqui, e um grande parceiro pode ajudar a gente, né, a analisar e desenhar bem essa migração, né, que é o que com certeza vai fazer a diferença, né, na forma de garantir o sucesso de qualquer projeto de migração aí. É isso, pessoal. Eu queria, né, eu espero ter contribuído aí com essa minha experiência, uma visão rápida aqui de tudo que eu já passei aí em cima de, né, migração, de utilização de cloud computing. Tenho certeza que agora, né, que os demais participantes aqui vão ajudar a gente, né, a dividir pontos, né, importantes aí da experiência deles, e isso eu acho que vai enriquecer o conhecimento de todo mundo. Espero ter ajudado e caso, né, alguém tenha alguma pergunta e eu saiba responder, fico à disposição aqui. Obrigado por tudo aí, Júlio, e obrigado pelo convite novamente. Imagina, Ricardo. Obrigado. Realmente uma honra muito grande a gente tocar esse projeto com você e com o time AFIA. A gente tem uma grande admiração. A régua de vocês de excelência é bastante alta. A importância da AFIA para o mercado também é excepcional. Então, obrigado pelas belas palavras. Acho que o ponto importante aqui é o seu endosso, né, da importância da gente ter inteligência na estratégia de cloud, né? Se a gente pensar num projeto Lift and Shift versus um projeto que tem uma nuvem inteligente, que tem uma estratégia por trás disso bem estruturada, o resultado sempre tende a uma excelência. Tem um número do Fórum Econômico Mundial que depois a Silvia nos traz essa ilustração, que ele fala sobre o volume de dinheiro que foi desperdiçado nos Estados Unidos. Me falta um pouquinho desses números, mas a Silvia, em um momento oportuno, ela pode ilustrar isso para a gente. Na sequência, pessoal, eu queria... Obrigado, Ricardo. À disposição. Na sequência, imagina, o Manuel Landeiro, meu querido Landeiro, está nos escutando bem? Sim, Júlio, tranquilo, muito bom. Ótimo, ótimo. Landeiro, então eu vou deixar a palavra contigo, vou deixar você se apresentar, falar sobre todo essa nossa jornada em conjunto aí para a nuvem. Por favor, nos dê essa honra. Ô, Júlio, claro, prazer é meu, obrigado aí pelo tempo de vocês, é um prazer estar aqui com a Silvia, o Ricardo, o Samuel, todo o time da SGA também que está conectado aqui, e dividir um pouco dessa experiência. Assim, falando rapidamente, a Patrus Transportes é uma empresa que tem 47 anos já de mercado, começou aqui em Minas Gerais, nós atuamos em 10 estados, todo o Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe, Ceará, temos 85 unidades nesses 10 estados, uma operação extremamente distribuída, e a gente está no final da cadeia logística, né? Então, desde o começo da empresa, a gente ligava a indústria varejo, só que com o e-commerce, até a venda direta, há aproximadamente 10 a 11 anos, nós começamos a fazer uma nova operação. Começou com uma Natura, né, onde a gente fazia a venda direta, onde em vez de entregar numa loja, eu entregava numa consultora Natura ou consultor Natura, né? E depois até o próprio incremento do e-commerce trouxe uma série de demandas de operações novas. Então, acho que todo mundo aqui já faz parte do contexto moderno, principalmente na pandemia, essa questão da compra em múltiplos formatos, a compra numa loja, a compra no supermercado, a compra online, com iFood, Rappi, etc. E a logística tem se transformado demais, apresentando vários cenários. E, óbvio, isso torna-se um desafio para a gente atender a expectativa de mais de 1.600 clientes que embarcam cargas com a gente e a gente executa aproximadamente 40, 45 mil operações de entrega diárias nesses 10 estados, visitando mais ou menos 6.100 municípios, pelo menos 2 vezes por semana. Então, fica fácil até falar, né, de como a tecnologia precisa permear tudo isso para manter o controle desses quase 15 milhões
de coisas que passam pela Patrus mensalmente, para a gente garantir que todo mundo vai ter a melhor experiência, que nosso cliente, né, então os clientes que permeiam a gente vão ter a melhor experiência. Então, no passado a gente tinha um data center tradicional, ficava aqui na nossa matriz de contagem, só que até um exemplo de negócio. Hoje a matriz nossa representa 4,5% a 5% do faturamento do negócio da empresa. O restante é todo distribuído pelas outras unidades. Então era um problema a gente manter o esforço de manter toda a infraestrutura de telecom, proteção de borda, aí a gente vamos falar do Technicase aqui, para manter isso tudo funcionando 24/7, claro, uma operação 24/7 o ano inteiro, e disponível e conectar tudo isso, conectar clientes, fornecedores, os destinatários das cargas, porque todos envolvem, tanto o cliente que vendeu embarca pela Patrus, ele quer acompanhar e quer comunicar digitalmente conosco, quanto quem comprou também quer acessar N plataformas, desde uma rede social, um WhatsApp, até um cliente, um grande lojista que quer acompanhar uma integração, um tracking via API, consumindo direto máquina, falando com máquina, para fazer o acompanhamento dos pedidos que ele comprou e o abastecimento da rede de loja deles. Então a gente tem uma demanda, uma necessidade de múltiplas conexões, o que torna o ambiente muito mais complexo, e aí vem a questão de disponibilidade, segurança, interoperabilidade com várias tecnologias, e a gente percebeu desde 2015, 2016, que não valeria mais apenas a gente manter a infraestrutura dentro da Patrus. Então a nuvem, na verdade, veio a responder alguns anseios nossos, e a gente percebeu o ganho que seria nessa jornada. Agora, como o Ricardo falou super bem, não é simplesmente, como diz na TI, né, simplificando, um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você pegar o que você tem e levar. Não é até falando de TI, não é um trabalho da equipe de infraestrutura. Claro que a equipe de infraestrutura tem um papel enorme de fazer as conexões, montar um ambiente, só que no nosso caso ficou bem evidente a necessidade de desenvolvimento da equipe até de sistemas mesmo, porque o mais importante foi olhar o quê? Os serviços. O que você provê de serviço? Porque cada serviço foi reanalisado e a gente entendeu qual a melhor forma de levar isso para a nuvem. Porque, falando da otimização de investimento em nuvem, que é o tema desse webinar, o grande o charme, assim, o segredo maior que você tem nessa jornada de migração, até vou explicar por que uma jornada, é justamente você entender o que você está levando e como você está levando. Realmente a nuvem, como o Ricardo colocou, voltando a ele aqui, oferece muito mais recursos que a maioria de nós tinha no data center on-premises. Então, e esses recursos são mais inteligentes, mais flexíveis, você pode pagar por demanda, coisas que às vezes não tinha, a gente comprava o hardware. Então, essa possibilidade nos trouxe um mundo completamente novo, tem trazido, até me permito o gerúndio, porque, claro, as ofertas vão evoluindo muito rapidamente, como a Silvia colocou no começo. Aí é porque eu falo da jornada, a gente precisa, de fato, acompanhar sempre, porque preciso rever até várias coisas que nós optamos, até em conjunto, nós, meu time, com o time da SGA, em 2017, migramos em janeiro de 2018, modificaram com relação ao tempo. Então, essa jornada, justamente, a gente tem um trabalho contínuo, por isso até o gerúndio do otimizando, que não é otimizar o investimento, não é uma ação estanque e no momento. Nesse migrar, eu entendo que na verdade é uma jornada porque você migra, as demandas mudam, os clientes têm mudado muito rapidamente, nossa operação foi realmente transformada, vamos dizer assim, operacionalmente nos últimos 60 dias, com os clientes demandando coisas completamente diferentes. E qual a nossa vantagem? Até a posição de estar em nuvem, nós podemos ser muito mais ágeis, muito mais flexíveis em servir ao cliente de formas diferentes. A gente habilitou pontos de presença dentro de alguns clientes nos últimos 60 dias em questões de horas. Não foram dias, não foram horas, usando um smartphone. Eu estou fazendo operações dentro de clientes no interior de São Paulo, no interior do sul do Brasil, até no interior de Minas Gerais, onde montamos uma equipe, deslocamos para o cliente, a pessoa levou um smartphone e ele tem toda a plataforma tecnológica dele aqui disponível num device desse tamanho e consegue fazer todos os controles necessários. Então, nessa jornada, a gente teve a capacidade de habilitar muita coisa. E agora exigiu o quê? Minha e do meu time? Uma disciplina
uma disciplina que de rever as coisas e de manter um trabalho constante, e a gente usa a SGA como esse parceiro até para nos criticar. Eu cobro muito a equipe da SGA, não que seja aquele parceiro de só concordar conosco, de fato criticar, propor alternativas, apresentar as mudanças, por quê? A gente acompanha, como te falei, desde 2017, começo de 2018, quando nós migramos, e o número de ofertas novas, de serviços, de funcionalidades, de serviços novos são diversos. E vários deles, para não dizer a grande maioria, nos trouxe redução de custos. Então a gente tem crescido a operação, ou às vezes mantendo, e muitas coisas nós reduzimos os custos ao longo do tempo. Agora, isso requer o quê? Requer uma disciplina nossa, da TI como um todo, de estar revendo, de estar olhando para as aplicações, de rever a arquitetura, dá trabalho, não é simples, de discutir a arquitetura, de rever, estudar possibilidades. Nós fazemos um trabalho mensal com a SGA tem esse serviço, e para a gente é fundamental de nos apoiar nessa revisão e estar sempre buscando o desempenho máximo, segurança máxima com custo mais equilibrado possível. Não é o custo mínimo, porque não é o sentido de mínimo, é o sentido de equilíbrio, de você pagar pelo que é necessário e da forma correta que vai prover a disponibilidade de segurança que a gente permite. Então, para a gente, essa migração para a nuvem não se transformou num projeto, se transformou numa jornada. Claro que tem esse ramp-up de esforço inicial, mas depois que a gente fez essa migração, a gente criou várias frentes, várias com relação à otimização do investimento, melhoria da segurança e acrescentamos vários serviços e produtos para nossos clientes e nossas operações que nos geraram hoje um grande diferencial competitivo. Então, acho que tem essa questão de otimizando, né, o investimento em nuvem, é um trabalho contínuo, mas também, além do investimento, requer também até essa estratégia de nuvem e como ela pode aportar vários diferenciais para o negócio. Essa é a nossa experiência aí ao longo desses últimos quase 3 anos que a gente tem usado aí também a nuvem da Microsoft, o Azure, com muito sucesso. E também estou disponível, claro, para qualquer dúvida, qualquer questionamento. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha, Landeiro, obrigado. O Landeiro é uma daquelas figuras que a gente respeita, né? Lógico que naturalmente a gente respeita todos os nossos clientes, mas um aspecto que eu quero dizer e reforçar é a parceria que ele nutre conosco, né? Então ele sempre está trazendo boas reflexões, bons contextos para serem discutidos. Tem um grande apetite para expandir a adoção digital, então é sempre uma alegria muito grande, é sempre muito rico escutá-lo, tá? Landeiro, obrigado mais uma vez, Nada, tá? obrigado a você, De Júlio, verdade. SGA e a todos. Obrigado pelo convite. Imagina. Meus caros, dando sequência aqui, e para manter o fluxo, manter todos sabendo, eu vou passar a palavra na sequência para o Samuel Massini. Vou falar rapidamente na sequência dele sobre o que a gente trabalha em cima desse tema, né, da otimização de investimento em nuvem através do Trusted Cloud Advisor. E na sequência eu vou abrir naturalmente para que a gente possa conversar entre si. Eu queria que as pessoas, os convidados, eles possam fazer pergunta entre si e naturalmente que nossa equipe vai selecionar algumas perguntas aí que forem sendo colocadas aí dentro do chat para serem colocadas para os participantes, para os convidados. Eventualmente, se alguma pergunta não for respondida durante esse evento, a gente se compromete a entender, a recepcionar essa demanda, essa pergunta e respondê-la na sequência para vocês, tá? Vamos lá. Samuel Massini. Ô, Júlio, é Ricardo Oi, aqui, Ricardo. até dando um palpite, é interessante que Por as pessoas favor. direcionassem as perguntas pelo chat, porque se a gente tentar depois todo mundo falar, não vai dar certo. Isso. É só complementando o que você falou aí. Muito obrigado, Ricardo. Acho que é uma ótima, então fica aí a dica aí do Ricardo, a gente usar o chat. Nosso time de marketing, nosso time de back-office vai fazer a seleção de algumas questões, umas 3 questões como exemplo, e as demais a gente responde na sequência. Agora sim, Samuel Massini, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, obrigado por representar a Microsoft, uma grande parceira, a gente tem muito orgulho de termos todas as credenciais que conseguimos conquistar junto com vocês.
E obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Gostei muito do que eu vi aqui, o feedback dos clientes, todos bem felizes com a tecnologia, com o serviço que a CGA vem prestando para eles. Eu fiz algumas anotações aqui do que o pessoal comentou, né? A nuvem permite rápida transformação, cloud híbrido, vou até pegar aqui o papel, migração inteligente, conhecer bem a nuvem para desenhar bem a solução, otimizando os investimentos, ou seja, sempre, constantemente, equilíbrio dos custos, projeto mais jornada, né? Ramp up, e sempre ter o time de TI do cliente envolvido em todas as discussões, né? E puxando um pouco do que a Silvia comentou no começo, em torno de 5% aí do aumento de gasto, vamos dizer assim, né, com infraestrutura, em torno de 2% com aumento de software. Né? Eu costumo gravar números redondos, ela falou 1, alguma coisa no software, eu coloquei 2%. E o grande desafio atual hoje é como é que eu viro digital de uma hora para outra, fazendo mais com menos. Enfim, por que eu resumi esses bullets aqui? Né? Que é isso que a gente viu na SGA, né? Quando a gente começou a conversar com a SGA como um parceiro gerenciado. A SGA é um parceiro gerenciado há mais de um ano com a Microsoft. A Microsoft é uma área que gerencia parceiros, e a escolha de um parceiro, da Microsoft gerenciar o parceiro, ela é uma escolha que é feita por vários aspectos, e um dos principais aspectos aqui que eu queria ressaltar, e é claro que eu combinei isso com o Júlio para falar aqui para vocês, é o conhecimento que a SGA tem de projeto e sustentação de workloads na nuvem, sempre mirando no custo efetivo versus o retorno daquilo que a aplicação ou que o negócio precisa. Né? Então, a SGA ela desenvolveu, com base no conhecimento dela, ela desenvolveu um negócio chamado Trusted Advisor. Esse Trusted Advisor ele está no Microsoft App Source, né, no Azure Marketplace, na verdade, que seria a nossa, vamos dizer assim, lojinha de aplicativos, onde você pode consultar, pode comprar esse serviço através de lá, né, consultar, entrar em contato com a SGA para ter o benefício desse serviço, que resume todos esses bullets que eu comentei. Né? A SGA está em constante atualização, ela está 100% alinhada com a estratégia da Microsoft de transformação digital, e isso é crucial para você conseguir, da noite para o dia, né, fazer uma virada de ambiente ou um ajuste em uma aplicação, a forma como você utiliza os recursos para você conseguir manter o custo, né, o gasto do seu investimento dentro do projetado. E pegar aqui uma frase legal que eu gostei do Ricardo, que ele falou, cozinhar no próprio caldo, né? Quer fazer mais com menos. Né? Então, gostei dessa, tá até patente registrada, mas eu só avisando aqui que eu anotei. Então, assim, a gente tem muita conversa com a SGA constante do que a Microsoft tem feito, quais foram as melhorias que a gente colocou no Azure, quais foram as melhorias que a gente está projetando para colocar de tecnologia na nuvem, não só Azure, a gente comenta de outros aspectos também, porque tanto o Armindo como o Júlio, eles entendem que precisa olhar vários outros aspectos para você conseguir entregar a inovação constante, você ficar em constante otimização, né? Então a gente conversa de vários aspectos, e o nível técnico da SGA permite essas discussões e as visões que eles têm com relação ao mercado de negócio, né? Ajuda bastante nessa discussão. Né? Então, a gente trabalha em conjunto com a SGA, sempre visando esse principal produto deles, que é o serviço de otimização de custo, né? O Trusted Advisor, para que os clientes possam realmente usar a nuvem, né? Ir para a nuvem, usar a nuvem de uma forma boa, de uma forma bem estruturada e continuar sempre com a gestão em dia, né? Com a otimização dos custos em dia. Júlio, como a gente combinou, eu estou voltando para você a pauta, já que o nosso tempo aí, acho que eu passei um minutinho do combinado. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado mesmo. Não, imagina, Samuca, obrigado. Como eu disse, né, é sempre importante contar contigo, com o Marcelo também, que é da SUPDM.
Então, vocês dois nos gerenciam muito bem e a gente tem muito orgulho em representá-los, né, em fazer com que os projetos de nuvem que utilizem Microsoft, que eles sejam bem entregues, né? E assim, sem mais delongas, pessoal, eu queria comentar com vocês, e aí eu vou ficar somente nessa tela, e na sequência eu quero permitir, habilitar a parte para que a gente possa fazer perguntas entre si, tá? Samuca, Ricardo, nossos queridos convidados possam fazer essas perguntas entre si aí, e o pessoal também possa colocar no chat aí a pergunta que quer fazer. Mas, dentro desse tema, pessoal, que todo mundo comentou aqui, né, sobre a importância da gente otimizar investimento. Então, mas como que a SGA faz isso, né? Então, a gente tem uma plataforma que ela é composta por ferramentas e conhecimento especializado em gestão de nuvem, que ela vai ser fundamentada num ciclo contínuo de otimização. Mas o que seria isso, né? A gente precisa conectar o ambiente em nuvem, né? Aqui a gente está falando detidamente sobre Azure. A gente precisa de ter um conjunto de ferramentas e de conhecimento que possa ser consumido, né, que possa consumir todas aquelas informações que estão sendo extraídas de nuvem e colocar isso dentro desse ciclo de contínuo de otimização. Então, a gente ter um monitoramento constante e a gente tem uma ferramenta específica que é o SGA Monitor for Cloud. A telinha dela está sendo mostrada para vocês logo após a nuvem Azure, né, logo acima da engrenagemzinha. Então, a ferramenta, o SMFC, ela nos permite um monitoramento diário das operações dos nossos clientes. Então, a gente consegue mergulhar muito profundamente em diversas análises que vão ser os inputs para a gente interpretar como é que está se dando aquele consumo de nuvem. Então, tudo isso que está sendo monitorado é constantemente avaliado pelo nosso time, pelos nossos clientes. O Landeiro citou bem sobre isso, né? Sobre essa interface entre cliente e SGA, para que a gente possa avaliar aquilo que está acontecendo, aqueles sinais, aqueles inputs, que a gente possa endereçar isso para uma camada de otimização. E aí a gente tem essas entregas que são insights poderosos de recomendações que a gente pode fazer em diversos níveis, né? Seja em termos de investimento, seja em termos de performance, seja em termos de compliance, seja em termos de segurança, melhores práticas, adoção de recursos mais avançados, enfim, um conjunto de insights, de recomendações e de ações que a gente pode adotar para direcionar para aquele cliente. E isso tudo é personalizado. Então, logo ao final dessa imagem, a gente vê ali alguns exemplos dos reportes, dos advisors que foram entregues aos nossos clientes, ou que são entregues aos nossos clientes, com a frequência determinada de 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a gente consolida todo um pacote de recomendações para os nossos clientes, baseado naquilo que foi o monitoramento diário que está sendo feito com o cliente. E semestralmente ainda a gente entrega uma versão em especial para os nossos clientes. Então, pessoal, o ponto aqui que a gente vem trazer para vocês é exatamente esse, né? Uma vez que eu entro num movimento que foi acelerado pelo Covid, de adoção de nuvem, eu tenho que redobrar a minha atenção sobre os cuidados, sobre como consumir essa tecnologia. Então, a gente tem uma equipe muito especializada que está sempre muito atento às novidades do produto, dos produtos ou do conjunto de soluções que estão em nuvem, para apontar para os clientes qual que é o melhor caminho, construir com os clientes qual que é o melhor caminho. Então, a gente naturalmente convida vocês a experimentarem cada vez mais esse conhecimento a respeito das nossas soluções, e a partir de agora eu volto àquela definição que eu comentei com vocês, de abrir para discussão, para que a gente possa utilizar aí o conhecimento dos nossos nobres convidados aí, para que a gente fale um pouquinho mais sobre esse contexto de otimização de investimento em nuvem.
Meus queridos convidados, algum de vocês quer fazer alguma pergunta entre si? Como é que vocês se organizaram aí? Vou deixar muito à vontade. Oi, Silvia, aqui é Manuel Landeiro, tudo bem? Eu posso fazer uma pergunta? Oi, por favor. Claro, então assim, vou tirar de TI, né? Porque TI é um tripé, né? Como o Ricardo falou muito bem, né? Tecnologia, pessoas e processos, né? Exatamente. Então, só o cartão de crédito, a Max Platinum sem limite, não compra a transformação digital, né? Já internamente, até eu falo muito, até tem gente do meu time aqui no call, meu coordenador de infra tá aqui, o Márcio, ele já me ouviu falando isso, acho que uma centena de vezes. Porque dá essa sensação, né? Pô, cara, passa lá o cartão na Microsoft, até fala assim, né? Passa o cartão na Microsoft, eu não entendo o que é isso, né? E compra, mas não é comprar. Como é que você tira valor disso? Como é que você traz, assim, até nos seus estudos, Silvia, o fator cultural, principalmente o nosso do Brasil, que tinha mais desconfiado, tecnologia para os outros, isso funciona só lá fora, não funciona aqui, a gente mesmo joga a gente para baixo de vez em quando como brasileiro. Como é que você tem visto isso? Isso tem melhorado, tem mudado? Principalmente quem não é da área de TI, tem confiado mais nisso? Então, eu acho. Não, tem. O brasileiro pode ser desconfiado em algumas coisas, mas com tecnologia ele é meio leapfrog, ele pula etapas, isso faz já um tempo. É claro que, assim, é cultural, eu concordo com você. A transformação digital, de novo, acho que todos vocês, de uma forma ou de outra, abordaram essa questão. A tecnologia, ela é o meio, ela é o habilitador, ela é a que faz a transformação acontecer. A transformação digital é cultural e ela depende de um fator que é como pensar digitalmente o negócio, porque esse é o segredo, né? Você precisa fazer com que a empresa inteira, e aí é aquela questão, não é a desconfiança com a tecnologia, mas é o hábito de não aceitar mudança. É muito mais difícil você convencer uma equipe a olhar para a mudança e a abraçar a mudança do que a olhar a tecnologia, porque se você parar para pensar, a maioria das empresas hoje tem dentro de casa pessoas que, na sua própria casa, adotam as tecnologias digitais, são consumidores digitais, praticam a transformação digital no seu dia a dia pessoal, e na hora de transplantar isso para o negócio, eles se agarram, né, aquela coisa do abraço do afogado, se agarram a modelos garantidos. A Charlene Lee, ela tem uma análise ótima com relação a isso, que ela diz exatamente isso. As empresas têm medo de encarar essa possibilidade de perder um consumidor ou um cliente que já está mais ou menos sacramentado. E aí, quando ela compara, por exemplo, por que é que muitas empresas estão sendo disruptadas, desculpa, por que é que algumas empresas estão sendo, muitas empresas estão sendo disruptadas por startups, quando você compara a startup com a incumbente, você está falando de um cenário aqui, vamos pensar, a startup ela precisa arrumar dinheiro, ela precisa de investidor, ela precisa arrumar mercado, ela precisa de clientes. Ela é basicamente um grupo de pessoas muito pequeno que tem uma ideia de como resolver um problema do consumidor usando a tecnologia digital, portanto, entregando mais rápido, com mais eficiência e mais barato. Essa é a grande vantagem de uma startup. Aí vamos olhar pelo lado da incumbente. A incumbente ela tem cliente, ela já tem cliente. Ela tem dinheiro, porque ela tem receita, ela tem estrutura. Por que é que ela não tem o ahá de pensar no consumidor, entregar um produto digitalmente transformado, com mais eficiência, mais qualidade, mais rápido e mais barato? Essa é a grande pergunta que as empresas têm que se enfrentar. Então, quando a Charlene fala isso, é muito interessante, porque ela coloca um ponto que você tem um apego da gestão, e aí, na minha opinião, sempre foi, transformação digital precisa de uma mudança que vem, de uma mudança de mentalidade, de modelo mental top-down, ou seja, se o CEO não abraça a mudança, se ele não diz, vamos analisar para ver se o consumidor, o cliente que a gente tem hoje é o mesmo que vai existir daqui a 5 anos, e se a gente está com o cliente errado, porque a nossa empresa tem que mudar.
E aí a gente está falando de várias coisas. Vamos pegar o momento agora do coronavírus. Você está falando do mercado de hospitalidade que virou de ponta cabeça, você está falando do mercado de eventos que virou de ponta cabeça. Nós somos aqui prova de que tudo agora acontece online. E aí, como é que fica? Né? Como é que você repensa negócios? Se você não muda o mindset, e aí, portanto, a cultura, e vem o Peter Drucker, né, o velho bom Peter Drucker, dizendo que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é uma frase usada a exaustão, mas eu gosto muito dela. Eu acho que a questão é essa. Então, a pergunta que as empresas têm que se fazer é assim, se eu já abraço a disrupção como pessoa física, por que é que eu não abraço a disrupção como pessoa jurídica? E aí você tem um problema dentro das empresas, tem muito CPF que já abraçou a transformação como pessoa física, que adoraria implementar uma transformação na pessoa jurídica, e tem muito CNPJ negando isso. Então, a gente tem um problema sério, e é um problema de gestão. Ô, Silvia, bacana, concordo com você. A gente tem discutido muito isso internamente, que isso, muitas vezes o bloco somos nós mesmos. A gente que bloqueia, porque você falou que muitas vezes, eu até discuto com o meu time interno, até da área comercial, semana passada até a gente estava conversando sobre isso, que, por exemplo, até muda a estratégia o ouvir, né? Antigamente você pega as empresas, você tem o seu produto, o seu serviço, toda essa infraestrutura que eu falei, as 85 unidades, todas prontas para oferecer um serviço que eu já tenho até num folder bonito, todo bem colocado lá no meu site, mas será que eu pergunto para o cliente o que é que ele está de fato precisando? Até será que essa forma de vender ainda, eu tenho isso, compre o que eu tenho, continua se aplicando no mundo moderno, ou eu tenho a capacidade de habilitar funcionalidades para você? Me fala o que você precisa e eu vou olhar no meu conjunto de bloquinhos aqui do Lego como montar uma arquitetura, uma solução para você. Claro, tô falando isso é fácil de falar, né? Mas construir é muito difícil. Que a gente tem enfrentado muito isso. O mercado de transporte está se transformando muito. Falando do meu segmento, a expectativa do consumidor está crescendo. A Amazon é um exemplo, as discussões que tem lá fora do nível de serviço. O cliente quer tudo, se possível, comprar hoje, receber ontem, né? Voltar no tempo, arrumar essa maquininha com 100% de precisão e com custo cada vez menor. Esse é o desafio, né? Essa assertividade máxima, uma eficiência de custo operacional fantástica. E a gente tem apostado, a Patroas, felizmente, tem apostado nos últimos anos na tecnologia. Isso tem nos diferenciado, mas agora a gente está precisando dessa esse novo shift, essa nova mudança nossa no mindset, da forma até de ofertar isso para o mercado. E é uma discussão que a gente está tendo que tem tudo a ver com o que você está colocando aí mesmo. Obrigado que bom. pelo Obrigado pela pergunta. Imagina, que bom, pessoal. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como a gente avançou um pouquinho em relação ao tempo, eu vou pedir para que o Armindo Gabriel, que é o nosso CEO, ele é o CEO da SJ Tecnologia, que ele possa nos direcionar também uma pergunta, na sequência a gente vai encerrar. Eu já queria antecipar um agradecimento aqui, em função de agenda, ao Ricardo e ao Samuel, que precisam deslocar para migrar para uma outra reunião. Samuca, Ricardo, muito obrigado. Silvia e Landeiro, eu vou agradecê-los na sequência, mas Samuca e Ricardo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, Júlio. Boa tarde a todos aí, gente. Foi um prazer estar aqui com todo mundo, tá? Obrigado. Prazer foi meu. Obrigada pela companhia. Prazer, Ricardo. Samuca, obrigado, meu caro. Armindo Gabriel, já está nos escutando aí? Já estou. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço aqui. Boa tarde. Silvia, minha pergunta são duas, na verdade. Você falou que inovação ela não é mais... Desculpa, que a nuvem, né, a transformação já não é mais uma inovação, é uma obrigação, né? E aí, na resposta que você deu para o Landeiro, de certa forma, você delineou um pouco dessa resposta, mas eu queria, então, fazer uma pequena modificação aqui, entender, nós, como empresa de tecnologia, né, a gente tem uma responsabilidade, inclusive nesse momento, muito grande com o ecossistema que a gente vive, de apoiar as empresas a conseguirem prestar os seus serviços, né, para a sociedade.
O que você acha que falta ainda nas empresas, né, principalmente nos tomadores de decisão, para que esse passo, né, ele aconteça? E aí, provocando um pouco essa resposta, trazer um pouco desse cenário que a gente está vivendo de Covid, do novo normal, de adaptação, e como essa decisão ela é importante não só para a sobrevivência, mas também para a competitividade das empresas. Tá, ok, vamos lá. Então, o que falta, né? Essa é uma pergunta que eu me faço também, porque você tem, o ser humano é complicado, né? E você tem, eu acho que, de novo, essa questão do apego. Tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é conseguir olhar para o seu negócio com a lente do digital, que significa fazer um exercício que não é fácil de fazer, né? Então, se eu sou um fabricante de carros, o que eu vou ser daqui a 5 anos se as pessoas não vão mais comprar carro? Então, eu deixo de ser um fabricante de carros para ser uma empresa de mobilidade. Tá tudo certo, mas como é que eu vou me transformar numa empresa de mobilidade? É que, assim, as empresas é um exercício difícil, porque é um exercício em que você, todo dia, a gente tem um podcast, e o primeiro podcast que a gente fez, a gente falou disso, que é o primeiro episódio, que é o seguinte: você todo dia tem que acordar e falar assim, como é que eu vou morrer amanhã? Ninguém quer pensar como é que vai morrer amanhã, né? Nenhuma empresa quer pensar que ela vai desaparecer amanhã, mas ela tem que pensar como é que ela vai desaparecer amanhã. E aí é esse exercício que eu acho que falta. O que falta nas empresas é assim, até onde vai. Por isso que a The Shift fala do contexto da ruptura, porque o cenário é muito grande. Quando você fala, por exemplo, de carro conectado, carro autônomo, ele disrupta pelo menos 33 mercados. E aí você fala, meu Deus, 33 mercados, em qual deles eu estou? Porque se você está num desses 33, daqui a 10 anos você não existe mais, né? Então, você está falando de posto de gasolina de beira de estrada que pode desaparecer, você está falando de motel de beira de estrada. Oi? Falhou um pouquinho. Voltou? Agora sim. Ô, Silvia, sim, eu estou te ouvindo bem. Tá, eu parei aonde aí? Alguém ouviu? Foi até onde? Bom, enfim. A questão de posto de gasolina que vai... tá bom, maravilha. Então tá bom. Motéis de beira de estrada. Então a gente está falando desse cenário. Agora, o grande exercício, que é o exercício de mudança, mais do que mudança cultural, que é um exercício de mudança de paradigma, um exercício de mudança de modelo mental, que é assim, eu vou desaparecer, a minha empresa não vai continuar a mesma, o mundo é data-driven, as pessoas são digitais, o meu consumidor está conectado. Então, se eu fabrico carros e eu estou olhando para um contexto em que o carro talvez não seja mais um bem comprável, como é que eu me transformo? Ou se eu sou uma empresa hoje que fabrica, que vende quentinhas, como é que eu vou fazer minha quentinha chegar para um consumidor que não vem mais até mim, né? E aí você começa a ter uma série de práticas. E eu acho que agora, nesse momento, o coronavírus, ele estressou tudo isso, ele trouxe tudo isso de uma vez, né? Tudo isso que estava previsto para acontecer, sei lá, nos próximos 5 anos, aquele número que tem de que em 2026, se mais de 50% do PIB global vai estar sendo gerado por empresas que são digitalmente transformadas e o restante vai ter que ficar disputando a outra metade. Então, você tem um cenário que tudo foi acelerado. Mas, de novo, eu acho que o que falta para as empresas é essa disposição de olhar e falar, eu vou morrer amanhã. Como é que eu me mato primeiro e não sou morta? Né? Porque se você pratica o exercício de matar o seu negócio primeiro para fazer ressurgir o negócio no modelo digital, você corre o risco, você sai do ciclo da disrupção para passar a ser disruptor. Eu acho que esse é o grande ponto. Muito obrigado, viu, Silvia? Esclarecedora. Muito bom, obrigado. Obrigado, Silvia, obrigado, Armindo, pela explanação. Silvia e Landeiro, obrigado demais por terem feito um trabalho tão incrível. Acho que foi uma experiência muito rica que tivemos aqui sobre o tema de otimização de investimentos. Eu fiz uma série de postagens nos últimos dias e tem uma que me chamou a atenção agora de memória,
que a nuvem sozinha não faz milagre. Isso foi uma... Isso é muito bom. Frase, não é? Isso veio de alguns CIOs que disseram isso para a CIO Online, foi legal, e outros conteúdos também. Eu li bastante sobre isso esses dias. De novo, recomendo muito as leituras do The Shift. Landeiro, muito obrigado pela parceria de sempre, nossos nobres queridos. Prazer, Júlio. Imagina. Nossos queridos clientes Anglo-América, apesar de não ter participado em função de força maior, AFIA, Patrus Transportes, The Shift, a todos que participaram. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. É um tema muito importante para a gente, e fica aqui o meu muito obrigado em nome da SGA. Estou muito feliz pelo resultado que nós conseguimos trazer aqui, e o ponto principal que eu compartilhei quando eu convidei os nossos queridos convidados. O nosso objetivo era de inspirar os líderes de TI a serem protagonistas nas suas estratégias de transformação digital, que façam isso com excelência. E contem com a gente, contem com a SGA, que a gente tem um apreço muito forte, muito grande, por fazer bons trabalhos, trabalhos bem executados, e é isso que a gente conseguiu como resultado desse espaço aqui. Muito obrigado mais uma vez, muito feliz com a participação de todos vocês. Muito bom, obrigado. Um grande abraço. Parabéns aí pela iniciativa e conta com a gente. Tá bom, um abraço. Obrigado, Júlio, também. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.